Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o sexto encontro da nossa série sobre grandes cardeais do século XX. Nós falávamos no encontro passado sobre o cardeal norte-americano, John O'Connor, falecido no ano 2000. E hoje eu queria trazer para vocês a figura de outro cardeal que também talvez seja mais fácil de entender para nós, porque viveu numa cultura mais parecida com a nossa, enfim, com as suas diferenças, né? Nós estamos falando aqui do cardeal francês, do cardeal arcebispo de Paris, Jean-Marie Lustiger, que foi um dos grandes amigos do Papa João Paulo II, que foi quem o nomeou cardeal de Paris, uma nomeação na época surpreendente. Ele morreu 2 anos depois do Papa, em 2007, e nasceu em 1926, a rigor no mesmo ano, pertinho do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI nasceu em 1927, mas enfim, né, eram os dois da mesma idade. E o cardeal Lustiger é uma figura, quando ele faleceu, enfim, né, as televisões e a imprensa francesas fizeram documentários sobre ele, porque ele é uma figura assim, totalmente sui generis, vamos dizer assim, algo na França nunca visto. Inclusive o seu enterro foi de novo, né, um enterro que atraiu multidões. O próprio foi na Catedral Notre-Dame, em Paris. O próprio presidente da França, na época, era o Nicolas Sarkozy, estava em férias e interrompeu as férias para voltar para Paris. Ele, o Sarkozy, que era uma pessoa, né, está vivo ainda, totalmente laica, laicizada, e veio para Paris para fazer parte pessoalmente, né, do enterro do cardeal Lustiger, porque era um personagem, enfim, de uma autoridade, de uma fama na França inteira, seja na igreja ou fora da igreja, na sua época, em 2007, muito grande. Talvez alguns de nós lembrem-se dele. Eu tive o grande privilégio de fazer parte da Semana Santa na Catedral de Notre-Dame, em Paris, no ano de 1999, me lembro dele muito bem, foi ele que celebrou, enfim, né, tanto a missa de Quinta-feira Santa como a adoração da cruz na Sexta-feira Santa, e ele era uma pessoa assim que a gente muito atraente. Ele tinha um sorriso muito típico, né? E a gente ficava assim fascinado pela figura dele, mas também muito humilde, muito discreto. Enfim, o cardeal Lustiger nasceu judeu. A família dele era uma família polonesa que tinha fugido para a França. Ele já nasceu na França, porque justamente eram judeus, né, e estavam fugindo já na época de 1910, 1920, das perseguições que havia naquela época, sobretudo na Rússia. E ele nasceu então em Paris. Os pais eram pais, enfim, né, judeus comerciantes. Eles tinham um comércio de rua em Paris. Ele tinha uma irmã, eram 2 filhos. E ele sempre foi uma pessoa meio genial, no sentido de uma pessoa meio diferente das outras. Tem nesse sentido uma característica também muito forte de judeu, né? Muito inteligente, muito capaz, muito, enfim, observador. E os pais não eram judeus ortodoxos, não eram judeus muito fiéis, mas ele mesmo, por si próprio, começou já na adolescência, com 10, 12 anos, a se interessar muito pela Bíblia, a ler muito a Bíblia, que obviamente existia na sua casa, a Bíblia judaica, né? E ficou fascinado por aquilo, como ele depois conta. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, já havia, né, toda a noção muito clara de que os judeus seriam perseguidos pelo nazismo. A gente sabe um pouco de história da França. A França foi invadida, enfim, pelos alemães no ano de 1940, logo no começo da guerra, e a França foi dividida em 2 partes. A parte norte da França, incluindo a cidade de Paris, ficou realmente completamente tomada pelos alemães, e a parte sul da França, chamada França Livre, depois, mais tarde, foi invadida pelos alemães também, mas durante a maior parte da guerra essa parte era, vamos dizer assim, nominalmente livre. Na verdade, os alemães andavam por lá também, a Gestapo prendia gente lá também, mas era uma parte mais, vamos dizer assim, livre, né? O governo da França inicialmente tentou resistir à invasão alemã, não conseguiu, é uma história complexa, e acabou com o Marechal Pétain, que era um militar, herói da Primeira Guerra Mundial francês,
acabou se rendendo, né, e fazendo armistício com os alemães. Esse governo francês, o Marechal Pétain era inclusive, né, um católico muito conservador, e muitos bispos franceses, inclusive, de certa forma, foram nessa onda, infelizmente. Isso causou um problema enorme na França depois da guerra. E de certa forma acharam assim um modo de coexistir, né, com os nazistas na França. É preciso dizer que os nazistas na França tiveram uma ocupação muito diferente do que em outros países. Os alemães e o próprio Hitler prezavam muito, né, a história e a cultura francesa. Para o Hitler foi um imenso privilégio e honra poder, por exemplo, passear, né, tirar foto na frente da Torre Eiffel em Paris. Eles não tocaram em nada, não bombardearam absolutamente, eles tinham um respeito muito grande. Aqui na Alemanha existe esse respeito muito grande pela França. Então a ocupação foi uma ocupação de certa forma mais leve, né? Isso foi a desculpa que essas pessoas conseguiram para dizer, não, melhor a gente não lutar e dar um jeito de conviver para que a França não seja destruída. Nem todos fizeram isso. O famoso general Charles de Gaulle, que depois foi presidente da França, se revoltou, né? Fugiu para a Inglaterra e fez um movimento de resistência. Mas enfim, agora para os judeus não, tanto o governo alemão, obviamente, como o governo francês, inclusive, acabaram promovendo a perseguição dos judeus franceses também. Grande parte, né, foram exterminados como judeus de outros países dominados pelos nazistas. E, portanto, a família do Aaron, ele chamava-se assim, né, de nascimento, Aaron Lustiger, fugiu para essa parte do sul da França, que era ainda mais ou menos livre, para a cidade de Orleans, que é uma cidade muito importante, muito histórica, ligada à história de Santa Joana d'Arc, por exemplo, né? E tentaram ali conseguir, enfim, né, viver de alguma forma ainda escapando da perseguição aos judeus. Infelizmente, a sua mãe, por motivos enfim, né, financeiros da família, voltou a Paris em 1942, no meio da guerra, simplesmente para buscar, enfim, né, coisas que eles precisavam para o seu pequeno negócio. Ela achou que ela conseguiria fazer isso de forma escondida, e uma vez em Paris ela foi presa junto com outros judeus, foi deportada para o campo de concentração de Auschwitz, onde ela morreu. A mãe dele, então, né, foi uma das vítimas, dos milhões de vítimas judias do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Isso marcou muito a vida dele. Ele tinha na época 13, 14 anos, na verdade, perdão, 16 anos já, um pouquinho mais tarde. Mas antes disso, já com 13, 14 anos, ele começou a se interessar pelo catolicismo. Foi toda a sua fascinação e o seu estudo da Bíblia que aproximaram ele da Igreja Católica. Uma coisa que ele fez completamente sozinho. Os pais eram completamente contra isso. A irmã nunca entendeu também essa conversão dele o resto da vida, e ele fez isso, né, por si mesmo. Entrou em contato com um padre católico que o levou até o bispo de Orleans na época, que o ajudou muito. E ele, então, foi uma conversão, vamos dizer assim, de tipo intelectual, porque, de certa forma, a moral religiosa judia é muito parecida com a cristã, né? A questão dele era encontrar, e isso é o grande tema da sua vida, buscar e encontrar a verdade. Não se satisfazer com meias verdades, com coisas pequenas. Não se deixar levar pelo que está acontecendo à sua volta. E coitado, o que estava acontecendo à volta dele era terrível, né, naquela época. Mas realmente acreditar na capacidade da razão humana, e a gente volta ao tema aí que a gente falava sobre o cardeal de Nova York, na capacidade da razão humana de reconhecer e aceitar a verdade. Um tema que o Papa Bento XVI depois vai, enfim, né, explorar e apresentar de forma brilhante no seu pontificado. O homem, pela sua razão, que é um presente de Deus, consegue reconhecer, buscar, reconhecer e aceitar a verdade. A verdade inteira a gente nunca consegue saber, porque a gente é limitado, né, só no céu. Mas ele consegue distinguir, a gente consegue distinguir o que é verdadeiro, o que é real, o que faz sentido, por exemplo, o que é autêntico, o que é legítimo, do que não é. Isso todos nós, a rigor, sabemos na prática, né? Mas as teorias intelectuais, relativistas, modernas, tentam convencer a gente do contrário.
sempre é um convencimento teórico, porque na prática mesmo essas pessoas sabem muito bem, né, que a gente pode dizer isso não é verdade, isso é verdade, mas teoricamente elas tentam fazer toda uma, enfim, né, preleção de que a verdade não existe. Ele então, com a ajuda do bispo de Orleans da época, não só se converte, como pede o batismo e é batizado aos 14 anos de idade, sozinho. Os pais nem foram no seu batismo, a mãe ainda vivia nessa época, ela morreu 2 anos depois. Principalmente o pai era completamente contra enfim, né? Ele, na época também, ser cristão, ser católico ou ser judeu no lugar onde ele morava, ali no sul da França, para ele não faria diferença, porque os nazistas, né, perseguiam os judeus mesmo que eles fossem também católicos, porque o judeu, enfim, né, tem a sua origem, a sua documentação de judeu, portanto, importava muito pouco se ele fosse católico ou não. Muita gente, né, da Igreja Católica justamente dava, às vezes, certificados de batismo para os judeus para tentar evitar que eles fossem, né, perseguidos, mas isso só funcionava parcialmente. A sua conversão é uma conversão profundamente legítima, inclusive ele nunca vai ser perseguido, né, como criança, graças a Deus, escapou do holocausto judeu, vamos dizer assim. E ele vai então entrar para o seminário logo depois da guerra. Em 1946, um ano depois da guerra, ele se forma em Paris, na Universidade de Sorbonne, maior, mais antiga universidade francesa, em literatura, e vai seguir uma carreira intelectual. Ele é um homem intelectual, né, brilhante, mas não no brilhante no sentido acadêmico de se encaixar bem. Ele é sempre, de certa forma, né, diferente. Ele é uma pessoa de uma personalidade muito sua, muito própria, muito independente. Ele tem essa independência que vai fazer parte sempre da sua figura. E ele vai entrar, então, no seminário. Isso, então, não precisa dizer, né? O pai era completamente contra e ficou inclusive muito machucado, sempre se ressentiu muito desse filho católico e padre. A irmã também praticamente não teve mais relações com ele na vida, quase até a morte. E ele vai ser ordenado padre aos 28 anos e vai atuar em Paris como capelão, depois como enfim, pároco em Paris, sobretudo ligado aos estudantes, enfim, né, aquela vida intelectual universitária de Paris, e vai ser conhecido, a gente vê nas fotos dele, né, ele é uma pessoa extremamente viva, extremamente engraçada, sabe, por exemplo, contar piadas muito bem, né, é uma pessoa extremamente atraente, mas por outro lado tem uma personalidade tão forte que geralmente as pessoas dizem ou a gente o ama ou a gente o odeia. Ele é uma pessoa que não se encaixa nos parâmetros normais, né? Ele é quem ele é, totalmente autêntico, totalmente independente, totalmente seguro daquilo que ele quer, que é buscar cada vez mais, enfim, né, a verdade, que ele diz, né, só ela pode acalmar, só ela pode dar segurança ao meu coração e à minha vida. E ele enfim, aos 53 anos, feito bispo da cidade de Orleans, onde ele tinha se convertido, onde ele tinha se batizado, e de certa forma, né, vai ser sucessor agora daquele bispo que o tinha ajudado. O que já é uma coisa na igreja francesa muito peculiar, porque primeiro ele era, enfim, né, de origem judaica, depois ele é uma personalidade já nessa época reconhecida como não problemática, mas vamos dizer assim, né, que não agrada a todo mundo. E a Orleans é uma cidade extremamente tradicional da história francesa, Santa Joana d'Arc. Então muita gente, inclusive dentro da igreja, diz, né, não seria melhor que o Papa nomeasse para Orleans um bispo muito mais francês, esse homem os pais são poloneses, e enfim, né? Mas ele é de fato nomeado bispo de Orleans. E 2 anos depois só, e essa é a surpresa imensa, o Papa João Paulo II, pessoalmente, que já o conhece nessa época, o nomeia como arcebispo e logo depois cardeal de Paris. Isso foi, na igreja francesa da época, de certa forma, quase um escândalo. O cardeal de Paris,
tradicionalmente, enfim, o cardeal de Paris, né, em toda a Idade Média, era um dos mais importantes cardeais do mundo cristão, da Europa cristã. O cardeal de Paris só se compara ao cardeal de Milão, na Itália, por exemplo, né? Nem na Alemanha existe uma cidade que se compare à importância de Paris. Paris, a França, chamada a filha mais velha da igreja. Enfim, o cardeal de Paris tinha sido sempre uma pessoa não só de família completamente católica, tradicional, mas até então sempre uma família, inclusive, da nobreza alemã, da nobreza francesa, perdão. Na França, essa ligação entre igreja e política tinha sido, infelizmente, né, muito forte. Isso deu sempre muitos problemas ao Papa em Roma, porque na França havia quase que uma igreja nacionalista na época, por exemplo, né, dos reis, Luís XIII, Luís XIV, isso sempre foi um problema imenso. E o cardeal de Paris era sempre um representante, vamos dizer assim, né, dessa França católica, conservadora, ultraconservadora enfim, né, aristocrática até esse momento. E que o Papa aponte um sujeito, né, de 57 anos, ou seja, relativamente jovem, polonês de família, leigo, de forma nenhuma aristocrata, mas pior ainda, judeu, que tinha nascido judeu, pior no sentido, na visão dessas pessoas, né? E ele era judeu, ele nunca, sempre se apresentava como judeu, não no sentido religioso, a sua fé era a fé católica, mas ele era, como ele dizia, né, eu sou um bispo judeu, isso ficou conhecido, essa frase dele, que ele falou uma vez na televisão francesa, enfim, né, na mídia francesa, o bispo cardeal judeu, ele era conhecido, o cardeal judeu. Eu sou judeu, a minha família é judia, a minha, enfim, né, toda a minha vamos dizer assim, etnia cultural e física é judia. E ele nunca rejeitou isso, inclusive no seu enterro, muito bonito, até a gente pode ver na internet isso, né, um sobrinho dele leu enfim, né, as orações judias de um enterro ali na presença do presidente da França, na presença, enfim, nesse momento, cardeal arcebispo de Paris, ele já era emérito, e ele sempre conservou com muito amor e com muito respeito essa sua herança judaica, vamos dizer assim, né? E ele diz, é o judaísmo que me levou à fé em Cristo. É porque eu acreditava já no Messias, que eu então acreditei que Jesus é de fato esse Messias, né? E ele foi, como cardeal de Paris, um revolucionário total. Ele encontrou uma arquidiocese e um país, né? Como cardeal de Paris ele era, vamos dizer assim, né, o primaz, chefe da igreja francesa, que estavam afundados na problemática do pós-concílio, né, de toda, enfim, as discussões na França violentíssimas sobre, por exemplo, né, moral sexual, sobre questões políticas, exatamente. E ele, com o apoio do Papa João Paulo II, fez um movimento de revolução na Diocese de Paris e na Igreja da França que mudou, vamos dizer assim, né, a história da Igreja da França. Fez a Igreja da França, vamos dizer assim, uma igreja moderna, pela primeira vez, moderna no bom sentido. Moderna de uma igreja que não está mais olhando o passado, não está mais olhando para trás, mas está olhando para frente, né? O grande momento decisivo dessa sua atuação foi a Jornada Mundial da Juventude em Paris, em 1997, eu me lembro muito, eu morava na Espanha na época, com o Papa João Paulo II já muito velhinho. Muita gente, inclusive, aconselhou que a Jornada Mundial da Juventude não fosse feita em Paris. A França é um país secularizado, a França é um país quase ateu, e o Papa, enfim, né, não vai aparecer ninguém por lá. Imagina Paris, a cidade mais secularizada do mundo, de certa forma, nesse sentido. E a gente pode ver na internet também a famosa foto do Papa com ele do lado, né? E a Torre Eiffel no fundo. Mais de 1 milhão de jovens tiveram presente na Jornada Mundial da Juventude, com batismos, adoração. Foi muito bonita a Jornada Mundial da Juventude de Paris. O Papa já muito velhinho, e ele ali já mais velho também, né? Mas muito com aquele sorriso, ele tem um sorriso muito típico, um sorriso quase assim, maroto, a gente diria, né? Um sorriso muito típico dele. E enfim, ele fez, por exemplo, tentou, de certa forma, melhorar o seminário da Diocese de Paris, que era um seminário totalmente, na época, tomado, né, por teologias políticas, por, enfim, né, gente que ia contra a igreja, inclusive, altamente problemático.
e vendo que ele tinha uma reação muito grande para essa reforma, ele simplesmente criou um outro seminário. Ele era o arcebispo, né? Criou um outro seminário, que é o Seminário de Paris até hoje, e que na época dele ordenou mais de 200 padres. Um seminário totalmente condizente com a linha do Papa João Paulo II, um seminário, por um lado, totalmente moderno, eficiente, né? Não sentimental, senão que uma fé moderna e racional e adaptada às nossas situações, mas profundamente fiel ao depósito da fé, aquilo que não muda, aquilo que não pode se adaptar, enfim, né? Ao pensamento do mundo. Ele criou vários centros, por exemplo, de cultura católica em Paris. O Papa Bento, na sua famosa viagem visita Paris, inaugurou um desses centros com uma palestra. Conhecia muito, os dois eram muito amigos também, né? O cardeal Ratzinger e o cardeal Lustiger. Ele construiu uma série de igrejas novas em Paris. Ele fez, né, uma reforma, vamos dizer assim, da liturgia, porque depois do concílio a liturgia tinha sido vilipendiada na França, então ele fez uma reforma da liturgia em, obviamente, correspondência ao Concílio Vaticano II, mas sem os exageros e as aberrações que houve depois. Ele é lembrado na igreja francesa, como diziam seus amigos na adolescência e na juventude, ou as pessoas o odeiam ou as pessoas o amam, mas ninguém pode deixar de dizer que ele é uma personalidade, né, histórica na França. E, sobretudo, me parece que o exemplo dele, pelo menos, né, é o que me ficava vendo na televisão e dos estudos que eu fiz sobre ele, é essa eficiência pastoral. Essa, vamos dizer assim, independência emocional, independência sentimental. Muitas vezes nós, pessoas da igreja, o clero, religiosos ou leigos, nos perdemos muito em sentimentalismos, né? Nos perdemos muito em discutir coisas que a rigor não tem importância prática nenhuma. Ou nos perdemos muito em cultivar muito uma vida, às vezes teológica, até interessante, mas que não se revela na nossa vida prática, né? E ele dizia, o que a gente precisa na França hoje não é, porque a França tem uma tradição cultural gigantesca, né? O que a gente precisa não é ficar discutindo e fazendo conferências e fazendo palestras, o que a gente precisa é, de fato, atuar, fazer a igreja da França uma igreja profundamente fiel e, sobretudo, profundamente fiel ao Papa e, enfim, né, a teologia, ao dogma, mas, por outro lado, profundamente moderna, nada de ultraconservadora, nada de coisas, né, ligadas ao passado. Basta a gente lembrar que na França tem o movimento lefebrista, por exemplo, né? Embora a sede seja na Suíça, isso vem do cardeal Lefebvre, que era um francês. A igreja da França é até hoje muito polarizada, ou são extremamente liberais ou são extremamente conservadores. E ele justamente vai ser o ponto alto entre esses dois extremos, né? Vai dizer não sejamos nem liberais nem conservadores, sejamos católicos. Católicos profundamente afeitos ao Santo Padre, obedientes ao Santo Padre, por outro lado extremamente livres, extremamente independentes na nossa, enfim, né, própria cultura, na nossa própria atuação. E o Papa João Paulo II, enfim, né, claramente gostava muito deles, eram grandes amigos, o cardeal Ratzinger também, e é enfim, um exemplo assim brilhante na história da igreja francesa. Tem umas imagens muito bonitas dele celebrando, por exemplo, a Via Crucis, né, a Sexta-feira Santa na igreja de Montmartre, em Paris, carregando a cruz ele mesmo no ombro, aquela cruz grande de madeira, né? Ele fazia questão de estar junto com os jovens, de fazer, enfim, né, o que as outras pessoas faziam, um homem de vida ascética, de vida discreta, ele carregando a cruz nos próprios ombros, depois fazendo uma palestra, sempre com uma bondade, uma profundidade na voz e no que ele diz, né? Sempre muito pastoral, profundamente junto com as pessoas. É realmente impressionante a atuação do cardeal Lustiger. Enfim, muita gente diz, né, que o processo de beatificação vai ser começado, enfim, ele morreu de câncer no ano 2007, já era emérito, mas ainda nos últimos dias deu algumas entrevistas, já podendo falar muito, muito mal, né, e é tido como o grande renovador da igreja francesa, que obviamente ainda enfrenta muitos problemas, mas tem nele assim, né, uma luz e um guia fantasticamente importante. Muito obrigada, até o próximo encontro.